Na Gemara, em Masechet Shabbat, no Daf Lamed Aleph, na página 31, a Gemara traz a história de um ger. Eu vou ler para vocês essa Gemara também, porque tudo faz parte dessa sintonia inicial que todos nós precisamos mergulhar de cabeça para entender o conceito e o erro do passado para que ele não se repita no futuro. Porque se esse luto existe, a gente não está fazendo a barba agora. Se, óbvio, está todo mundo em casa, mas se pudesse sair, a gente ia parar de vez em quando a barba, íamos no salão, né, no jaça, fazer o cabelo, fazer a barba, dar uma parada. Mas o luto é justamente para a gente parar e refletir que esse erro, ele é atual. Esse erro do passado, ele ainda existe. Ele precisa ser aperfeiçoado, esse ponto precisa ser trabalhado. Por isso que eu vou ler agora mais uma Gemara com todos vocês, a Gemara em Masechet Shabbat, que fala o seguinte: a Gemara em Masechet Shabbat, ela traz a história de um ger, um homem que queria se converter para o judaísmo. Assim fala a Gemara. Maaseh ben Ochri echad sheba lifnei Shammai. Um goi, um não-judeu, um gentil, ele foi até o grande sábio Shammai. Amar lo, e ele falou: Gayereini, eu quero me converter para o judaísmo. Eu quero fazer parte do povo de Israel. Eu quero ser judeu. Só que ele colocou uma condição. Não tem problema nenhum se converter. O judaísmo aceita os convertidos. Existem vários convertidos. Por exemplo, Ruth, a Moabita. Itró, o sogro de Moshe, entre outros. Unkelus, que foi um grande comentarista da Torá. Só que esse gentil, quando ele foi até o Shammai, ele pediu para se converter com uma condição. Gayereini almenat shetelamdeni kol haTorah kula kshani omed al regel achat. Eu quero que você me ensine rápido toda a Torá, mas tão rápido eu quero aprender toda a Torá, que é o tempo de ficar de pé, me apoiando numa perna só. Essa foi a condição que ele colocou para o grande sábio Shammai. Me converta, me ensine toda a Torá, mas rápido, do tempo que demora para uma pessoa ficar equilibrada numa perna só, logo ela vai cair. Então esse tempo rápido que ela consegue ficar equilibrada numa perna só, esse é o tempo que eu quero que você me ensine toda a Torá, para eu poder me converter. Qual foi a reação? Qual foi a reação do Shammai, do grande sábio Shammai? Derrafó, be'amata binyan shebeyado. Ele estava lá com uma bengala. E ele, barrou ele. Não existe essa condição. Você quer aprender toda a Torá? Assim, al regel achat? Não existe isso, meu amigo. Você tem que estudar, sentar, se aprofundar. Empurrou ele com a bengala. Ele foi até o outro sábio, Hillel, com o mesmo pedido, com o mesmo desejo, com a mesma vontade de se converter e de fazer parte do povo de Israel, de fazer parte do povo judeu. E ele foi para o sábio Hillel e falou o seguinte, a mesma coisa: Gaereini, me converta, só que a minha condição é que você me ensine tudo isso tão rápido, o tempo que demora para uma pessoa ficar equilibrada numa perna só. Qual foi a resposta do Hillel? Ele: não tem problema, eu te ensino toda a Torá rápido. Ve'afta lereacha kamocha. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele falou em outras palavras, ele falou: Mandesane alaich lechavrei alta avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. De alecha sane, não sane, sane lechavrei lota avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. Zoi kol haTorah. Essa é a Torá inteira. Essa é a base de toda a Torá. De alecha sanei lechavreich lota avid. O que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo. Zoi kol haTorah. Isso é a Torá inteira que você queria que eu te ensinasse rápido. Já te ensinei. O resto, meu amigo, é explicação. Veidach pirusha. O resto é comentário. Zilgmor, vai e aprenda, vai e estude. Mas a Torá inteira eu já te ensinei com essa frase: não faça com o próximo
o que você não gosta que façam com você. Em outras palavras, ame ao próximo como a si mesmo. Que foi o que o Rabi Akiva falou. Essa é uma grande regra da Torá. O que quer dizer uma grande regra da Torá? Isso é a base de toda a Torá. A gente precisa entender o amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Isso praticamente é a base de toda a Torá. Se você for sintetizar ela em uma frase, essa é a frase. Foi isso que o Hillel falou para aquele homem que queria se converter. Foi isso que o Rabi Akiva sempre falava. Zoklal Gadol Batorá, isso é uma grande regra da Torá. A pergunta é, qual que é a conexão? Amor ao próximo, tudo bem. Mas a Torá ela é um livro de oraá, de orientação. E essas orientações elas não são só relacionadas Ben Adam Lahavero, nas minhas obrigações para com os meus semelhantes. Não. Existem obrigações e deveres e responsabilidades Ben Adam Lamakom, relacionadas com o boss lá em cima. Como, por exemplo, colocar tefilin, uma mitzvah da Torá, que Hashem nos aconselhou e nos santificou com essa mitzvah de anachat tefilin, de comer kasher, de guardar o Shabat. Então a Torá ela não é só um livro, você vai resumir o livro inteiro falando só do amor ao próximo? Amor ao próximo é preceitos e condutas do ser humano para com outro ser humano. Mas e as condutas e os preceitos que existem na Torá, que são Ben Adam Lamakom, que são preceitos e orientações e mitzvot relacionadas ao ser humano para com o seu Criador? Existem várias respostas. A resposta que eu vou compartilhar com você nesse momento é que através do amor ao próximo, você vai chegar ao amor a Deus. Através do amor ao próximo, você vai reconhecer que existe a bondade, você vai se conectar com ela, você vai experimentar o gosto doce de fazer o bem, e você vai se conectar automaticamente com o Criador. Então, essa mitzvah de amor ao próximo, ela engloba também as mitzvot relacionadas com Hashem, porque ao praticar o bem, você está imitando Deus. Ao praticar o bem, você está se conectando com a bondade infinita. Ao praticar o bem, você está se elevando espiritualmente, por incrível que pareça. A sensação, às vezes, é que você não tem mais aquilo. Você deu, você ajudou, você perdeu o seu tempo, entre aspas. Você não perdeu nada, você só ganhou. Por isso que a Torá, ela pode ser resumida em uma frase. Amarás ao próximo como a si mesmo, e o que você não gosta que façam com você, não faça com o próximo também. Por isso foi essa a frase escolhida pelo Hillel. Por isso que o Rabi Akiva falava, isso é uma grande regra da Torá. A Torá inteira, ela está fundamentada nesse preceito. Um dos pilares que sustentam o mundo é o Hesed, é a bondade. Existem 3, Torá, Avodá, Gemilut Hassadim. Um dos 3 pilares é atos de bondade. Por isso que Avraham, que foi o primeiro Yehudi, ele ficou famoso e conhecido como o homem que trouxe esse conceito de amor à bondade para o mundo. Enfrentando uma geração pagã, no caso, enfrentando toda aquela filosofia de Sodoma e Gomorra, onde era proibido receber visitas, era proibido praticar o bem de uma forma lógica e racional. Ele que trabalhe igual eu trabalhei, por que eu vou ajudar ele? Por que eu vou perder o meu tempo com ele? Ele que arregace as mangas e vá atrás. Por que eu vou receber ele na minha casa? Ele tem que trabalhar e conquistar. Sozinho. Em Sodoma e Gomorra, eles constitucionalizaram essa filosofia, proibindo o amor ao próximo, proibindo ajudar o próximo, proibindo fazer o Hesed. E Abraham, ele foi contra uma geração que acreditava em vários deuses, ele bateu na tecla de um Deus. Uma geração pagã
no caso, Sodoma e Gomorra, onde o seu sobrinho Lot morava lá. E quando ele recebeu visitas, na verdade eram anjos, mas com aparência humana, ele achava que eram pessoas, ele trouxe eles para sua residência, começou uma manifestação na porta da casa do Lot. As pessoas protestando porque ele estava infringindo a lei, que era receber convidados, que era praticar o bem. Abraão Avinu, ele trouxe para o mundo esse conceito através de um hotel que ele abriu no meio do deserto. Um hotel 5 estrelas no meio do deserto, lá em Beersheba, aonde ele dava sombra, água e comida para todos aqueles que passavam à porta da sua hospedaria, do seu hotel. São 4 entradas. E Abraão Avinu, quando as pessoas queriam pagar pela comida, quando as pessoas queriam pagar pela bebida, pela sombra, pelo descanso, eles agradeciam. Abraão, ele falava, o meu pagamento é que você agradeça a Deus. O meu pagamento é que você agradeça o boss, que você faça abrahá por essa comida, agradecendo pelo que você comeu por essa refeição. Ou seja, a generosidade de Abraão com aqueles viajantes não eram simplesmente as refeições que eram servidas, a água, a sombra, não. A grande generosidade que ele fazia com todos aqueles viajantes era o quê? Era dar para eles a sensação e o gostinho da bondade e mostrar para eles que existia Hashem, que é a bondade infinita, que criou o mundo, Yesh Me'ain, que criou o mundo e a bondade faz parte da essência da criação, porque nós não somos merecedores antes de existirmos. Depois que nós passamos a existir, vencendo o nosso Yetzirará, a nossa má inclinação, através desse sistema que ele colocou em toda a criação, da superação, dos nisionó, dos testes, aí sim a gente acumula méritos. Aí sim a gente começa a exportar para a nossa conta bancária lá em cima, pontos. Só que antes de existirmos, qual que é a nossa meritocracia? O que a gente fez para merecer? Pura bondade infinita de Akadosh Baruch Hu, de Hashem. E Abraão, ele trouxe toda essa essência de Ahavat Chesed, de amar a bondade, e de se alegrar, e de torcer, e de querer o bem das pessoas. Por isso que ele ficou famoso como o Isha Chesed, o homem da bondade, Chesed le Abraham. Isso é um desafio, é um desafio. As pessoas falam, mas Rabino, eu não consigo gostar daquela pessoa, não consigo gostar daquele camarada, eu não consigo. Você consegue. Se você parar, pensar, raciocinar, que aquele camarada, ele pode te irritar às vezes, aquele camarada que te tira do sério às vezes, qual que é a essência dele? Ele também é uma Neshama, ele também é uma alma. E de onde veio essa alma? Senão de Akadosh Baruch Hu, que soprou ela, Vaipach Be'apon Nishmat Chaim, ele soprou essa alma que deu a vida ao ser humano. Se você começar a olhar de uma forma mais profunda, você vai entender que todos nós fazemos parte dessa essência de bondade infinita e que a gente tem o dever e a obrigação de querer mudar e de querer o bem e de querer amar o próximo, assim como Hashem nos ama, assim como Hashem torce por nós, assim como Hashem quer o nosso bem. Rabi Akiva falou que essa é uma grande regra da Torá. Hillel falou que a Torá inteira resumida é isso, porque isso vai te levar a uma conexão máxima com Hashem, e quando você se conecta de forma máxima com o Borei Olam, com o Criador, todas as outras mitzvot são consequência. Todos os outros preceitos, eles vêm por tabela.